Eduardo Galeano, uma vez nos contou uma história que é a seguinte. Uma vez, um pai levou seu filho para conhecer o mar. Quando lá chegaram, encontraram aquela beleza, aquele mar fulgurante, aquelas ondas, aquele azul turquesa. Então, o menino pegou a mão do pai. Pai, me ensina a ver o mar. Parece que esse mar que está acontecendo na política brasileira hoje, há 2 semanas das eleições, ele não tem a menor explicação. Para quem está se informando há alguns anos, sabe muito bem o que representa Jair Bolsonaro. São 49 países que estão alertando sobre Jair Bolsonaro. Inúmeros artistas do mundo, políticos, lideranças, até mesmo frases do Papa João Paulo II são de rejeição ao discurso de ódio de Jair Bolsonaro. Mesmo assim, nada vale. Nem uma palavra sequer que se diga vale. Tudo vira fake news. Não dizer que Jair Bolsonaro é desonesto, muito pelo contrário. Exatamente o que vai fazer. Ele fala que gosta de ditadura, ele fala que gosta de mortes, ele fala que vai extinguir o Ministério da Educação e estadualizar e municipalizar o ensino. Ele deixa tudo isso muito claro. Tudo isso é repetido em seus discursos, é afirmado em canais de YouTube, é dito em lives, em entrevistas, nada adianta. Se você disser qualquer coisa para ele, sobre ele, tudo vira fake news. Isso lembra muito a eleição do Trump em 2016, quando ele disse, pouco antes de ser eleito, ele poderia matar alguém na Quinta Avenida com um tiro, que mesmo assim ele seria eleito. Como chegamos nesse ponto? Primeiro existe o processo eleitoral, que foi iniciado, na minha interpretação, a partir da crise de 2008, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York e o sistema mundial se partiu totalmente, gerando guerras comerciais que nós vivemos até hoje, onde conseguimos resolvê-las somente na superfície. Chegamos em 2018 com a maior quantidade de guerras comerciais de todos os tempos que estão acontecendo agora no mundo. E o principal alvo é a China. O Brasil não se fala sobre isso, porque nós vendemos para a China. A economia, tudo depende. O que então podemos fazer? É muito complicado. Depois de 2008, o Brasil se encastelou, se fechou. Nós conseguimos manter um período de prosperidade até 2012. Em 2013 tivemos as jornadas de junho, que foram extremamente importantes, mas que já apontavam que havia uma falência estatal. E essa falência estatal, ela estava para eclodir. Em 2014, tivemos a eleição de Dilma Rousseff e a perda do PSDB com o candidato Aécio Neves. Para mim, o ponto de ruptura político está nesse momento, porque nós tínhamos acabado de passar por 12 anos de governo petista, e depois desses 12 anos de governo petista, creio que seria necessário a troca do sistema de poder, para nós criarmos um bipartidarismo e consolidá-lo no Brasil. Porém, Dilma Rousseff acabou ganhando. Isso gerou um processo de impeachment que se estendeu até 2016, gerando uma crise econômica bárbara. E de 2016 para cá, tudo que acontece de crise no Brasil é culpa do PT. Somado, claro, a Lava Jato e todos os escândalos que foram apresentados pela grande mídia e que nós sabemos que foram pisados e repisados, que de nada adiantou explicar que dos condenados da Lava Jato, a maioria são do PP e apenas 6 são do PT. O PT cometeu erros, cometeu falhas éticas, cometeu falhas de avaliação. E o último que cometeu foi no momento em que nessas últimas eleições, impossibilitando que ele conseguisse ter alianças suficientes e colocando Fernando Haddad como sendo seu candidato. Todo mundo estava trabalhando, foram 13 candidatos, trabalhando acreditando que existia, na verdade, uma grande eleição democrática e uma grande troca de poder. Todo mundo estava pensando num processo de democracia. Menos um candidato, Jair Messias Bolsonaro. Ele já operava há muito tempo pelas redes sociais, ele era considerado como um candidato menor, com ideias fracas, com discurso ódio.
Só que isso lhe coube muito bem. Os grupos de Facebook, tudo isso tem ali uma campanha baseada em mentiras. O sistema que ele tem usado é exatamente o mesmo do Trump. O pai desse processo, eu creio que seja Roger Stone, que foi assessor do Nixon e que realizou o trabalho da campanha de Trump baseado em mentiras. Ele se aliou à ultradireita, pegou os discursos da ultradireita, como de segregar judeus, fazer um muro entre o México e os Estados Unidos, conversou com supremacistas brancos e incutiu termos dos supremacistas brancos no discurso de Trump, ao mesmo tempo que fez com que o eleitor norte-americano tivesse ódio ao invés de amor, ódio ao invés de esperança. Ele diz claramente no documentário Get Me Roger Stone que o ódio é mais forte do que o amor, gerando a frase que eu citei há pouco de Donald Trump no final do processo eleitoral, em que ele disse que mesmo que matasse alguém em plena quinta. Então nós temos esse processo eleitoral que está acontecendo agora. Ao mesmo tempo nós temos o fenômeno chamado Cambridge Analytica, que realiza o seguinte serviço. Ela capta nossos perfis em rede social, forma nossos perfis a partir de 5 parâmetros diferentes e nos envia informação através de vindos da Califórnia, dando-nos conteúdo para a rede social de acordo com o nosso perfil. Essa tarefa que a Cambridge Analytica realiza, ela faz com que uma pessoa da classe A receba trechos de vídeo do Ives Gandra e pessoas de determinada outra classe receba simplesmente não queremos que o Brasil vire uma Venezuela. Vai do discurso complexo ao discurso simplista. Ao mesmo tempo nós temos um método de operação que é o seguinte: o Jair Bolsonaro, ele opera por meio de uma política fascista. O que é o fascismo nesse sentido? União das extremas direitas de um país. Portanto, as pautas da extrema direita, elas são unidas em um único feixe, e esse feixe, por ser um feixe forte, ele não se quebra, ele se mantém fixo até o final. Portanto, o fascismo ele é diferente em cada país, mas ele é de extrema direita e ele é elitista. As frases que são ditas, o colamento que Bolsonaro tem com o nazismo, que tem com os supremacistas brancos brasileiros, que tem com os racistas, que tem com todos aqueles que não querem um sistema que o PT ajudou a implantar ou exige que seja implantado, todas elas encontraram voz com Jair Bolsonaro. E agora elas têm um motivo para idolatrá-lo, porque antes teriam que ficar caladas. Você não poderia confessar que bate em alguém, você não poderia confessar que odeia negros, você não poderia confessar que odeia índios, você não poderia dizer que você é a favor de matar uns 30 mil, como Bolsonaro disse. Agora você pode. E a maneira que você tem para dizer isso é B17. Então, nós estamos nesse ponto do processo eleitoral, onde, na verdade, quem decide o Ciro Gomes para tirar o peso que o PT representa por ter ficado 13 anos no poder, passado por um processo de impeachment e ter um presidente preso, o candidato nesse momento deveria ter sido outra pessoa e não Fernando Haddad. Mas temos que esperar que aconteça algum fato novo. Esse fato novo teria que ser essa eleição. O que eu duvido que seja possível ter algum efeito, porque a indústria de fake news ela é tão forte que as pessoas simplesmente não têm convicções. E essas convicções são dadas pelo fake que elas recebem. E o fake que elas recebem enche sua caixa de imagens. Se você for olhar agora seu celular, você vai ver que você não tem mais fotos da tua família, tu não tem mais foto dos teus amigos, você não tem mais selfies, você tem propaganda política. É isso que você tem na galeria de imagens do seu celular. Apenas e somente propaganda política de forma irrestrita, oferecido por grupos e mais grupos e mais grupos. Hoje se divulgou a notícia de, como eu falei, o Ministério da Cultura, da Educação pode ser extinto.
Ao mesmo tempo, houveram centenas de notícias e desmentidos dados de diferentes formas para dizer que isso é fake news. Nós estamos passando por esse processo e eu não sei se o final dele vai ser democracia. 49 países 49 jornais em 21 países estão alertando que o Brasil pode passar por um período de exceção, de ditadura. Isso é muito sério. E provavelmente, dependendo do resultado da eleição, eu mesmo não vou me manifestar mais politicamente depois de 28 de outubro. Porque eu acredito que a partir de já estaremos em caça às bruxas, onde qualquer um de nós pode ser alvo. Então, nosso período de liberdade e de democracia está no fim. Cada um de nós é culpado pelas opiniões que tem, é responsável. Como seus filhos, como seus netos, como o mundo vai pensar sobre você no futuro, eu não sei. Como nós ficaremos para a história, eu não sei. Eu não sei nem mesmo se eu estarei aqui ano que vem. E não é um discurso fatalista. Muito pelo contrário. É um discurso realista. Onde nós estamos? É claro, temos que reconhecer que o processo de guerra, porém a democracia vai sofrer muito depois desse 28 de outubro, se alguém qualquer não ganhar essa eleição.